Outra coisa que faz a gente, que é definidor da gente aqui, ele vai falar da infância. Então, a infância, ele vai abordar isso em poemas como Infância aqui. Vou ler só um trechinho para vocês que ele vai falar. Meu pai montava cavalo, ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu, sozinho, menino entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acaba mais. Eu falei lá para vocês no começo sobre a diferença entre essas histórias dos grandes personagens, né? O Harry Potter, o Neo do Matrix, o Robinson Crusoe e a vida da gente. O Robinson Crusoe, na época do Drummond ali, quando ele nasceu em 1902, quando ele lia as histórias ali lá em 1904 e 6, era como assistir os filmes do Homem-Aranha hoje em dia, ler o Harry Potter. Ele lia essa história dessas grandes narrativas. E a vida dele? Parecia chata. O pai montava cavalo, ia para o campo, a mãe ficava sentado, costurando, e o irmão pequeno dormia. Né? Depois eu leio o resto dele, a gente passa, mas o ponto é, a mãe dele fica lá só falando para ele ficar em silêncio, olhando o mosquito, dava suspiro, o pai campeava, e ele? Eu não sabia que a minha história era mais bonita que a do Robinson Crusoe. Então aqui ele começa a elencar os elementos da infância dele, no caso dele, os elementos sublimes da infância. Tem uma questão aqui de relação racial, que eu vou abordar mais para frente, em outra parte, mas o negócio é, essa vida dele, simples, de ficar sentado lá, vendo a mãe costurando, vendo o irmão dormir, podia ser uma história tão maior, tão mais bonita, que a do Robinson Crusoe, que é a história de um aventureiro, um colonizador branco europeu que chega numa ilha, vai tentar dominar a natureza, e em dominar a natureza ele vai também ter um domínio, ele vai ter um escravo, que ele vai chamar de Sexta-feira, ele não se digna nem a dar um nome para esse escravo. E o Drummond vai falar, a minha vida simples, besta, banal, pode ser mais bonita, quando a gente pensa nos pequenos detalhes da nossa infância.